E atenção pessoal, momento tão esperado, o nome da pessoa que vai receber em casa esse par de brincos e essa linda gargantilha que você está mostrando aí na tela. Preparadas? Então vamos lá. A feliz contemplada dessa semana é a nossa querida Cida Teodoro. Alô Cida, parabéns! Tenho certeza de que você vai ficar ainda mais bonita com essas lindas e delicadas peças que compõem o nosso prêmio dessa semana. Por favor, entre em contato com a gente pelo e-mail renatogaúcho@renatogaúcho.com.br a fim de nos informar o seu endereço completo para que possamos mandar o seu presente pelo correio, sem despesa nenhuma, viu? Você tem uma semana para mandar os seus dados, ok? Parabéns, querida, espero que você goste. E quanto a você que participou, mas não ganhou, não fique triste porque semana que vem, já na segunda-feira, tem mais um prêmio maravilhoso para você que curte as histórias de amor que eu conto aqui no canal A Força do Amor, tá bom? Até semana que vem. Olha, depois que os meus pais se separaram, a minha irmã caçula se mudou com a minha mãe e eu fiquei por aqui mesmo, morando com o velho. A gente se dava bem demais. Na época da separação, eu já estava com 17 anos e durante muito tempo, 8 anos para ser exato, eu nunca vi o meu pai se envolvendo com mulher nenhuma. Eu sabia que ele ainda adorava minha mãe. A separação foi um baque para ele, coitado. Foi decisão dela, não foi dele, porque por ele, eles continuariam juntos para sempre. Só que naqueles últimos dias, embora eu nunca tivesse visto meu pai se envolver com mulher nenhuma, não sei, mas eu comecei a notar alguma coisa diferente nele. Quando você convive com a pessoa durante muito tempo, aprende a conhecer as reações, as expressões. O pai parecia mais feliz. Ele parecia mais animado. Andava até se arrumando melhor. Pensei, aí tem coisa. O velho nunca foi assim. E, de fato, não era apenas impressão. Ele realmente andava mudado naqueles últimos dias. Tanto que um dia até tirei uma onda com ele. Mas e aí, pai? Tá de namorada nova? É isso, menino? Claro que não. Ah, pai. Vai querer me enganar, pai? Não vem com essa, não. Dá pra ver na tua cara que tem mulher na parada. Diz pra mim, qual é o nome da gata? Ele só sorriu e desconversou. Um sorriso assim, meio tímido, meio constrangido. Mas eu não liguei porque o pai sempre foi assim. Ele sempre foi meio acanhado. De maneira que ele desconversou. Só que, mesmo ele dizendo que não, eu não me convenci. Na minha cabeça, não tinha dúvida. Tinha mulher na parada, mas tinha mesmo. Aquela alegria toda só podia ser por algum rabo de saia. Às vezes no sábado, isso eu comecei a notar, antes mesmo de eu sair para encontrar minha turma na rua, eu o via saindo todo alinhado. Se eu perguntasse aonde que ele estava indo, ele dava uma desculpa, ou dava uma resposta qualquer. Ah, estou indo no mercado. Mercado? Pois sim. Pois sim. Quem que se arruma daquele jeito para fazer compra? Ainda mais naquele horário, quase 9 horas da noite. Tinha mercado coisa nenhuma. Ele tinha conhecido alguma mulher, mas olha, disso eu não tinha dúvida. Ali tinha. E eu confesso que fiquei vibrando de alegria por ele. Porque eu não gostava de ver o meu pai triste daquele jeito, que era o jeito que ele estava desde que a minha mãe tinha saído de casa. Parecia que ele não tinha ânimo para nada. A vida dele era assistir televisão, ver o noticiário, ler um jornal. Acho que se não fosse o seu trabalho, ele já teria até morrido de tanto tédio. Por isso fiquei feliz por saber que ele estava saindo com alguma mulher, embora ele não tivesse confirmado em nenhum momento. Pelo contrário, ele sempre negava. Até que um dia, ele me chamou assim num canto para conversar. Notei de saída que ele estava preocupado. Tanto que ficou fazendo rodeio. Então, filho, eu queria te contar uma coisa aí. Sinceramente, eu espero que você entenda o teu pai.
Nossa, pai, é tão sério assim? O senhor tá com uma cara? Então, é sobre a moça com quem eu ando saindo. Lembra aquele dia que você me perguntou? Era verdade, eu estava mesmo me encontrando com alguém. E o senhor acha que me enganou? Para mim isso não é novidade. Faz tempo que eu venho notando que o senhor está se vestindo melhor, se alinhando, passando gelzinho no cabelo. O senhor pensa que é novidade isso que você está me dizendo aí? É claro que tinha mulher na parada. Eu sabia, mas aí me conta. Vocês continuam juntos? A gente está junto sim. E é sobre isso, inclusive, que eu queria conversar com você. Bom, então fala logo, né, pai? Pra que tanta onda? Aliás, por que o senhor ainda não trouxe a moça aqui para eu conhecer? Olha, eu não sei explicar, mas apesar de estar contando aquilo, eu não senti o pai muito empolgado, não. Ele me pareceu mais preocupado do que propriamente feliz. Parecia que ele queria me dizer alguma coisa, mas não estava conseguindo. Mais uma vez ele começou a fazer rodeio, até que, para o meu espanto, disparou aquela. Escuta, você lembra da Débora? Aquela moça que você trazia aqui em casa, uns tempos atrás? Quando ele falou aquele nome, eu senti um calafrio. A Débora? Lembro, claro. Acho que a gente ficou junto, o quê? Uns 6 meses? Um pouco mais? Mas isso faz tempo, né? Então, para ser exato, faz mais de 4 anos. Tá, pai, mas não estou entendendo o que tem a Débora. Pois então. É com ela que o teu pai está saindo. O senhor está brincando, né, pai? Não, é verdade. Olha, eu quase engasguei com a saliva. Devo ter ficado vermelho, azul, violeta, de todas as cores, porque foi realmente um choque. Eu esperava tudo, menos aquilo. Percebi que ele estava nervoso. Você percebe quando a pessoa quer dizer uma coisa, ela fica enrolando. Ele estava visivelmente constrangido, mas daí a imaginar que... não. Mas eu jamais... Era a última coisa que eu esperava ouvir. O choque foi tão grande que eu fiquei olhando para a cara dele no mais absoluto silêncio. Ele, por sua vez, também parecia bastante incomodado, se bem que mais do que eu duvido. E como não estaria, meu Deus? De repente, meu pai chega diante de mim e me conta que está namorando uma menina que já tinha sido minha namorada. Uma menina que eu trazia praticamente todo final de semana para dormir comigo ali no meu quarto. Olha, fiquei de cara, viu? Fiquei sem saber o que dizer. Ele ficou o tempo todo se desculpando, até por notar, né, o choque que tinha provocado em mim. Então, filho, eu não quero que você fique pensando mal do teu pai. É que simplesmente aconteceu. Tem coisa que acontece na vida da gente que não é por querer. Você não planeja. Um dia... A gente se encontrou no centro, começou a conversar, aí ela me passou o telefone, depois me ligou, a gente começou a se falar com mais frequência, até que enfim, ninguém teve culpa. Espero que você entenda e não fique com raiva de mim. A verdade é que enquanto o meu pai desfiava o seu rosário de justificativas, eu só conseguia pensar na Débora. Como que ela tinha tido coragem, meu Deus? Sabe, não dava para entender. Largou do filho para ficar com o pai. Ao mesmo tempo, fiquei lembrando do seu rosto, das coisas que tínhamos vivido naqueles poucos meses de namoro. Na época, eu gostava dela. Posso dizer até que tínhamos sido felizes. Não era aquela paixão de novela, até porque se fosse, teria durado mais. Só que, mesmo assim, a gente se gostava. Lembro que quando conheceu o pai, ela se rasgou em elogios.
Diz que ele era bonitão, charmoso. Às vezes, durante um almoço de domingo, por exemplo, eu notava que ela dava mais atenção a ele do que a mim. Fiquei até com ciúme na época. Eu só não podia imaginar que, anos depois, mais de 4, os dois fossem se reencontrar por acaso no centro e acabar se envolvendo. Olha, fiquei de cara. Quase não acreditei quando o velho me contou. Meu pai e minha ex-namorada juntos. Era mesmo o fim da picada. A certa altura, constrangido, ele falou: Wagner, já faz mais de 3 meses que a gente está se encontrando e eu queria que você entendesse que eu estou gostando muito dela. Não é só farra. Bom, você já deve ter percebido, né, o quanto que ela está me fazendo bem. É, pai, eu tenho percebido sim, mas e ela? Será que ela também está gostando do senhor? Nessa hora ele sorriu. Tá sim, filho. Diz que tá apaixonada, inclusive. Mas, pai, ela foi minha namorada, pai. Será possível que não tinha outra pessoa? Wagner, eu já falei pra você, não foi uma coisa planejada. Simplesmente aconteceu. O que você quer que eu faça? Ninguém teve culpa. E, além do mais, as coisas não deram certo pra você. Não, eu sei. Só que, puxa vida, como que o senhor acha que eu estou me sentindo? Como que o senhor acha que eu vou me sentir quando, por exemplo, o senhor entrar com essa mulher aqui? Sabe, é uma coisa constrangedora. A mulher foi minha namorada, dormiu lá no meu quarto comigo. Olha, ficou uma situação realmente muito chata. Ao mesmo tempo em que eu fiquei incomodado, e fiquei. Não dá para negar que eu fiquei. Quem no meu lugar não ficaria? Ao mesmo tempo, no entanto, eu sabia que não tinha nada a ver aquela minha implicância, até porque fazia mais de 4 anos que eu não tinha nem notícias dela. Não sabia mais. Aliás, eu nem lembrava mais dela. Não tinha nada que ficar ali botando areia no namoro dos dois. Só que uma coisa é saber que não tem nada a ver. Outra é aceitar. Aquilo ficou entalado na minha garganta. No fundo, mesmo não admitindo, eu fiquei muito despeitado. A expressão é essa. Fiquei mesmo. Não tem outra palavra. Fiquei despeitado, não nego. Duvido quem no meu lugar não ficaria, sabendo que o próprio pai está de rolo com uma menina que um dia foi tua namorada. Tudo bem. Já não havia mais nada entre nós, isso há quase 5 anos. O tempo tinha passado. Só que mesmo assim, não é fácil aceitar. De qualquer modo, no fim das contas, querendo ou não querendo, tive de engolir. Não tinha alternativa. Olha, até a mãe, que também conhecia a Débora, quando soube, achou que o pai tinha perdido o juízo. Que a Débora, aquela menina que... Não acredito. Você está falando sério? Meu Deus, mas onde já se viu? Olha, só eu sei como me senti quando ela apareceu em casa de mãos dadas com ele. O pior é que eu não estava esperando. Ele não me avisou que vinha. Do contrário, acho que teria saído para a rua, dado um jeito de arranjar outra coisa para fazer, porque... Só que ele não avisou. De repente, eu ali deitado no sofá, os dois entrando pela porta, casalzinho de namorado. Meu pai e minha ex-namorada. Naturalmente que ficou um clima super estranho. Se bem que aquilo ia acontecer de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Se eles estavam de fato namorando, não tinha como fugir daquele encontro. Mesmo assim, foi um baque para mim. O clima ficou esquisito. Ficaram os dois parados diante da porta, olhando para mim, estirado ali naquele sofá. E o pior, isso é que foi pior. Como ele estava bonita. Meu Deus, como ela estava linda. Muito mais do que na época em que a gente namorava. Tinha feito luzes no cabelo. E também estava usando umas roupas de mulher adulta, digamos. E não de menina, como era
na época em que a gente estava de rolo. Até porque quase 5 anos tinham se passado. Ela estava muito mudada. Parecia mais adulta, mais bonita do que eu me lembrava. Olha, não dá para negar, eu me senti extremamente perturbado. Até que de repente, meio sem jeito, ela falou: "E aí, Wagner, tudo bem?" Tentei naturalmente não demonstrar a minha agitação, mas olha, só eu sei como foi difícil. A minha voz quase não saiu. Tudo? E você? Comigo também. Quanto tempo, né? Olha, foi uma sensação tão estranha. Não é que eu ainda gostasse dela. Repito, nem na época em que a gente namorava, éramos apaixonados um pelo outro. A gente se gostava, mas não chegava a ser paixão. Mas, olha só, eu sei como foi difícil olhar para o seu rosto depois de tanto tempo, mais de 4 anos, quase 5, ainda menos na condição de namorada do meu pai. E ainda menos ela estando linda daquele jeito. Foi inevitável voltar ao passado, aos tempos em que a gente namorava. Sabe, aquele reencontro mexeu tanto comigo, tanto, que eu fiquei sentindo coisas que eu nem sabia exatamente o que eram. E mexeu tanto, que eu não consegui mais tirar essa menina da cabeça depois daquele encontro. Olha, eu me sentia tão incomodado em ver os dois juntos que eu não consegui ficar no mesmo ambiente, só para dar uma ideia. Se estava em casa e eles chegavam, eu já dava um jeitinho de ir tirando meu time de campo, de arranjando alguma coisa para fazer. Só voltava para casa quando tinha certeza de que eles já tinham saído. Às vezes, chegava a ficar dando voltas de carro pela rua, sem destino, tudo para não voltar e dar de cara com os dois. Só eu sei o quanto tudo isso estava me torturando. Até que um dia, eu aproveitei que o pai estava no banho e perguntei a ela. Eu já estava planejando aquilo fazia muito tempo. Escuta, Débora, me diz uma coisa. Por que você está fazendo isso, hein? Fazendo isso? Ué, isso o quê? Ah, você sabe. Por que você está enganando meu pai? Enganando seu pai? Ué, mas quem foi que disse que eu estou enganando teu pai? Ficou louco? Ô, Débora, pra cima de mim? Você esqueceu que eu te conheço? Tá mais do que na cara que você está fazendo isso só para me atingir. Te atingir? Mas de onde que você tirou essa ideia? Ela falou aquilo e balançou a cabeça, assim de uma maneira bem irônica. Escuta, Wagner, quem você pensa que é, hein? O último biscoito do pacote? Você não tá com essa bola toda não, sabia? Ah, para com isso, Débora. Eu sei que você só se aproximou do velho para me atingir. Olha aqui na minha cara. Diga que você não gosta mais de mim. Olha, eu fiquei até sem jeito porque quando eu falei aquilo, ela riu. Você quer saber, Wagner? Eu nem lembro do tempo que a gente namorava. Eu tô com o Toninho porque eu gosto dele. Aliás, acho que finalmente, depois de muito tempo, encontrei um homem de verdade, sabia? Bom, nessas alturas, eu já estava prestes a dizer poucas e boas para ela. Só que bem nessa hora, o velho apontou no corredor. Saiu do banheiro. Quando nos viu ali, naquela espécie de bate-boca, porque nessas alturas, a gente já estava conversando num tom assim mais alto. O pai olhou e perguntou assim, até com cara de preocupado: tá tudo bem por aí? Ficamos os dois em silêncio, eu e ela, durante algum tempo, no maior clima de constrangimento, até que ela olhou para ele e falou: tá tudo certo, meu bem, a gente só estava conversando. Foi a deixa que eu precisava para levantar daquele sofá e tomar o meu rumo.
que eu ia ficar fazendo ali? Sabe quando você se sente um intruso? Foi exatamente do jeito que eu me senti. E o fato é que depois desse dia, nunca mais conversei com ela de novo sobre isso. Aliás, nem com ela e muito menos com ele. Me meter para quê? Eu já tinha passado uma vergonha tão grande aquele dia, quando o pai estava lá no banheiro, porque o modo como ela olhou para mim, quando eu pedi para ela olhar na minha cara e dizer que não gostava mais de mim, olha, não precisava nem dizer nada, viu? Ela me olhou com uma espécie de pena, como quem diz, meu Deus do céu, que pessoa convencida. Pensa que eu ainda lembro dele. Pensa que eu estou namorando o pai só para atingi-lo. Nem lembro mais que ele existe. E ele pensa que eu estou aqui por causa dele. Sabe, quando a pessoa diz uma coisa, mas não é assim uma coisa sincera, você percebe, só que o jeito como ela falou, a expressão que ela fez, deu para perceber que ela estava falando a verdade. Que eu era carta fora do baralho. Que ela já nem se lembrava mais de mim. E que realmente, se ela estava com o meu pai, é porque estava gostando dele. Olha, nesses últimos dias, mesmo não querendo admitir, eu ando sofrendo muito com essa situação. Sabe, não é mais uma questão de ficar incomodado pelo fato do meu pai namorar uma antiga namorada minha. Já extrapolou, já é mais do que isso. A coisa agora ficou mais séria. Eu ando enciumado demais, despeitado demais, morrendo de inveja quando vejo os dois juntos felizes, fazendo até planos para o futuro. É estranho admitir isso. Eu me sinto até mal porque como não me sentir com a consciência pesada, sendo que eu estou com inveja do meu pai, da felicidade do meu pai? Só que é verdade. Ando olhando para ele como se estivesse diante de um rival, um inimigo. Coisa mais absurda do mundo. Eu podia até dizer que toda essa minha implicância é porque eu acho que esse namoro ridículo é só fogo de palha. Da parte dela, pelo menos, né? Principalmente por conta da diferença de idade que existe entre os dois. Podia dizer que eu estou incomodado porque eu tenho medo do meu pai acabar se magoando. Quem garante que depois de usar e abusar dele, ela não vá trocá-lo por algum rapazinho da sua idade? E aí? Como que o velho fica? Eu podia dizer isso e muitas outras coisas, só que seria mentira. O verdadeiro motivo não é esse. Na verdade, é o ciúme que me incomoda. Quando eu vejo os dois juntos, de beijinho, de abraço. Tanto que às vezes a minha vontade é de estar lá no lugar dele. Meu Deus, é uma coisa tão absurda e ao mesmo tempo... Quando eu sei que os dois estão juntos lá no quarto dele, por exemplo, olha, para mim é uma tortura. Minha vontade é de chutar aquela porta e entrar com tudo. Tirá-la daquela cama, trazê-la para minha, para o meu quarto e para a minha cama. Fazer dela a minha mulher e não a mulher do meu pai. Meu Deus, só eu sei como tudo isso tem acabado comigo. Sabe, tem horas que eu penso até em sair dessa casa, procurar o meu rumo, porque se continuar aqui, vou acabar enlouquecendo. Ou de repente fazendo uma besteira. E a última coisa que eu quero na vida é estragar a felicidade do meu pai. E o pior, ou melhor, sei lá, é que pelo jeito ela realmente está gostando dele. A gente nota. Eu percebo o quanto os dois estão felizes. Às vezes, fico escutando assim, disfarçadamente, os dois até fazendo planos para o futuro. E é isso que mais tem me consumido. Porque eu sinto ciúme, eu sinto despeito, eu sinto inveja. Não queria, mas eu sinto. Sinto tanta coisa ruim que tenho até vergonha de falar aqui nessa carta. Por isso é que eu já estou achando que é melhor pegar minha trouxa e picar a mula. Meu Deus, eu não posso mais continuar aqui dentro dessa casa, assistindo de camarote a felicidade dos dois.
Meu pai e minha ex-namorada. Não dá para acreditar. É demais para minha cabeça. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Preciso sair daqui. Sinto como se esse não fosse mais o meu lugar. Um intruso. Um intruso. É assim que eu tenho me sentido, diante da alegria dos dois. Um estranho no ninho. É assim que tenho me sentido aqui, dentro dessa casa que um dia já considerei minha casa, mas que hoje eu sinto que já não tem mais lugar para mim.